Mas eu ia lá pegar um salgado. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao retorno do podcast do Montando um Time, agora diretamente do 3º Simpósio Autismo na Atualidade, realizado nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte, no Centro de Convenções do The One Business. E a gente tem o prazer de iniciar o nosso bate-papo, né? A honra de fazer o retorno dos nossos podcasts, Botando um Time, do nosso canal no YouTube, com uma pessoa que é da minha infância, da minha cidade, onde eu frequentei a casa dela, sempre ia lá. Ela estudava medicina e a mãe dela, e lá em Oliveira eu sou a filha da Vilma, do Durico, e ela é a Filó, filha da Dona Celeste. Da Celeste do Tãozinho. É assim que eu vou te apresentar, porque é assim que eu conheço ela. Muito bem-vinda. Ela fujona, mas ela veio, gente. Muito obrigada, Filó. Gente. Obrigada pela palestra, pela Obrigada. participação. Mário, vamos fazer silenciozinho, tá bom? Filó, doutora Filó, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso simpósio. E eu queria iniciar o nosso bate-papo agradecendo pela mensagem que você deixou no palco, né? Já vi ali vários pais e mães chorando, emocionados por reconhecerem em si mesmos aquela garra, aquela diferença, pelo amor pelos seus filhos com TEA e pela luta, né, diária para fazer uma sociedade melhor. E você faz parte disso diariamente. E fará mais ainda. Já faz muito e fará mais ainda. Isso. Amém. E até a gente já começa falando de dificuldade, né, de garra e de obstáculo. Você, Filó, que está agora à frente, né, do Centro Materno Infantil do Hospital da Santa Casa de Belo Horizonte, podia dar um panorama, ainda que breve, né, mas meio que geral, como que a gente tem, o que a gente tem hoje de estrutura e o que está por vir, justamente lá na Santa Casa, e que você tem conhecimento. Que você tenha conhecimento de um modo geral, justamente que possa dar suporte a essas famílias, né, que tanto precisam. Porque nós temos duas realidades muito claras, né? Nós temos a criança que tem uma assistência de uma família que tem convênios ou uma família que pode propiciar algumas coisas para as crianças, e nós temos das crianças absolutamente desassistidas, né? Então, para a criança do SUS, tudo isso é muito mais difícil. Então, até o diagnóstico, até porque não são crianças acompanhadas, como você tem um pediatra que você leva, essas crianças vão esporadicamente a um centro. Então, desde uma estrutura, hoje você pensar em Belo Horizonte, qual é o hospital pediátrico que nós temos? De referência, não temos. Nenhum. Né? Não temos. Né? Qual é o nível de acompanhamento que essas crianças têm na unidade básica de saúde? Não tem pediatra nos postos de saúde. Porque a criança precisa de um acompanhamento. Porque o pediatra que desconfia, percebe que o menino está fora dos marcos, que tem alguma coisa diferente, se esse menino tem acesso, antes do diagnóstico, acesso a uma fono, uma TO, isso muda a vida dessa criança. Porque às vezes até chegar no neuro é mais complicado, mas às vezes eu consigo alguém que possa fazer alguma coisa pela criança antes. Então, eu percebo, né, qual é a nossa grande dificuldade. Primeiro, é que essa criança tenha acesso a um pediatra de verdade, que ele seja examinado, seja olhado. E essas famílias serem amparadas, porque não adianta só eu colocar essa criança numa escola se essa criança não tem um aporte, médico, não tem um suporte familiar. E se a escola também não for aberta? E se a escola não tiver o preparo para isso? Então, é muita dificuldade. Quando nós levantamos a Santa Casa a questão, e levantamos junto da Secretaria do Estado, quantas crianças estão na fila para uma avaliação neurológica? Porque nenhuma criança vai estar na fila na procura para autismo. Vai estar atrás da fala, atrás do desenvolvimento, uma criança agitada. Os sinais, vai né? ter alguma outra coisa que eles querem chegar no pediatra. Não existia não tem uma estatística. Não estudamos também autismo na faculdade, né? Não, imagina, nunca foi dito. Aliás, eu nunca vi nenhum tratamento, nunca deu certo. Para começar daí. Então, eles falaram, doutora, então é um número expressivo. Mas o número expressivo é porque, na verdade, nunca se contou. Nós vivemos numa sociedade onde a criança carente ela não é contada. A realidade é muito dura. Então, diante disso, nós elaboramos um projeto que a maior dificuldade chama-se diagnóstico, porque depois do diagnóstico nós temos que tratar. Então, o nosso objetivo lá na Santa Casa é o diagnóstico, com ótimos profissionais,
fazer o tratamento dessas crianças, acompanhá-las até 18 anos, com o objetivo de elas ficarem inseridas no mercado. E essa criança, enquanto essa criança está em tratamento, a família, a mãe, ou a tia, ou a avó, que levasse a acolhida. Porque nós sabemos, infelizmente, né, Gustavo, que 40% dos pais vão embora. Né? Ele é o pai que fica. Ele é o pai que ficou. Né? Essa é uma realidade difícil. E aí, como esses meninos não... O que a gente fez de proposta é que os prefeitos das cidades do interior, de toda Minas Gerais, as equipes de saúde poderão vir para serem treinadas lá na Santa Casa de forma absolutamente gratuita. Então, foi esse projeto que nós levamos para o senador Rodrigo Pacheco. E foi o projeto que ele ficou encantado. Porque não tem jeito, não tem como tirar a criança autista para vir aqui toda semana. Ela, inclusive, tem que ficar na casa dela, tem que ter a rotina certa. Ela tem que ter ela tem que ser treinada dentro da casa dela. Ela tem que ter hora da hora que acorda para dormir. Ela tem que ter uma rotina para equilibrar. Tem que ter rotina. Ela, sem a rotina, ela desorienta. Então, a proposta do nosso trabalho é essa que o senador Rodrigo Pacheco ficou realmente enamorado do projeto e está nos ajudando na realização dele. E você sabe que pode contar conosco para o que precisar. Nós estamos aí. Obrigada. Conversando aqui, você já deve ter um pouco do diagnóstico, né, do porquê disso, porque a gente não conta essas crianças, a gente não conta essas famílias. Infelizmente. Esse é um dos fatores, mas existe algum outro fator? É falta de profissional, é falta de capacitação, é falta igual foi até colocado, falta de uma visão acadêmica sobre o tema também, que leva a toda essa falta de estrutura? Eu acho que é tudo somado. Porque, primeiro, a criança precisa de um pediatra para acompanhá-lo até o primeiro aninho, mensalmente. Ele precisa de um pediatra. Ele precisa ter uma rotina. Ele precisa de alguém que pelo menos entenda um olhar de que viu que o olhar que o pediatra tem esse o pediatra tem um olhar diferente. Ele tem um monte de doença, pode ter um monte de transtorno, um monte de coisa. Mas quando você vê aquela criança desde que ela nasceu e vê ela evoluindo, você fala, peraí, isso aqui não... Isso aqui, tem alguma coisa aqui que não é para estar, que não é para estar acontecendo nesse momento. O que será? E aí, quando a gente tem a sorte de ter um profissional assim... É porque precisa do olhar. E eu acho que, depois do olhar, essa criança tem que ter acesso a fono, a TO. Isso é muito difícil na rede pública. É muito difícil, porque às vezes demora tanto o menino a conseguir isso, que a gente não passa o time, perde. Se na capital já é difícil, né? Imagina nas cidades pequenas, no interior, com menos estrutura e menos recursos. Porque esse profissional ele tem que ser bem remunerado. Não adianta eu pegar um profissional, Gustavo, colocar ele para receber R$10 por consulta. É desumano com a gente. Não pode. Eu formei em 86. 89 eu atendi ambulatório de pediatria por R$2,04 a consulta. Quer dizer, tem que tirar esse conceito de que o menino do SUS... Então, o médico de trabalho do SUS vai receber da mesma forma. É um profissional que foi capacitado, que estudou, isso é desrespeito com todo mundo. Então, mas é porque é como se aquela criança carente ela não contasse para o mundo. Não faz diferença. Se não desenvolver, está aí. Esse é um outro viés, né? A falta de estrutura, a falta de financiamento isso é muito sério, de levar isso a sério. Porque isso não é brincadeira, porque a infância ela é uma coisa tão especial que se eu não cuidar da infância, eu vou ter uma sociedade doente. Sim. Eu tenho que cuidar da infância para que quando eu não estiver aqui, essas crianças serão adultos que dão conta de viver sem a gente. E é esse o meu essa é a nossa preocupação. Nosso objetivo. Como é que eu vou deixar esse menino aqui? Quem é que vai ficar comigo, que tem 5? Pegar 3 é fácil, mas e os 2 que são autistas? Quem vai pegar? Verdade. Mas conta pra gente mais um pouquinho da estrutura que está sendo gestada ali na Santa Casa, né? A previsão de inauguração. O que vocês vão ter? Um andar voltado para diagnóstico, nós vamos ter consultórios? Um prédio. Se você ali do outro lado do São Lucas, ali naquela virada do São Lucas, tinha um local lá que chamava Santa Casinha, que é onde tinha atendimento ambulatorial de pediatria e algumas outras coisas. Ele fica em cima da Pacheco, do lado da você sabe onde é que tem a Pacheco e tem a Araújo. Em cima tem um prédio. Tinha 3 andares de estacionamento que a Santa Casa havia alugado e tinha mais 3 andares, que só está tudo vago. Era um galpãozão. Galpão grande. Então, na verdade, como é da Santa Casa, já não tem que pagar aluguel. Né? Então, lá foi montado tudo de acordo com todas as normas, todas as salas para as crianças. Tem até um campinho lá de futebol, sabe? Então, foi tudo muito montado, muito planejado, projetado, para que tenha atendimento
como as crianças merecem, né? Assim, elas e os pais. Então, que esse prédio inteiro será somente de crianças autistas. Ou mesmo que e não tenha somente fechado o do diagnóstico SUS, na né? suspeita, já Não, estejam eles fazendo as vão lá, terapias, eles né? vão ser encaminhados pela prefeitura, né? Então tem um fluxo pela prefeitura, mas a nossa alegria, né, Santa Casa poder oferecer isso para as crianças do SUS, né? Porque realmente vai ser uma estrutura encantadora. A Santa Casinha abençoada, então, para a cidade, né? Verdade. Coisa boa. Verdade. Então, a gente vai contar o quê? Com pediatras, neuros, Não, lá nós vamos ter neurologista, neurologista, psiquiatra, psicólogo, inclusive um dos psicólogos é autista. Olha que interessante. Muito bom. Para provar que o autista não é incapaz. Né? Claro. Mas que essa não. pessoa que Potencial. está na sua frente também é autista. Eu ganhei meu diagnóstico. Todo mundo acha o TDAH. Não fecha critério. Falta E aí, um critério. feito o diagnóstico com eles profissionais, ela vai conseguir o acompanhamento terapêutico lá também na Santa Casinha? Tudo. Então, ela tem a consulta, o diagnóstico e tem o acompanhamento até 18 anos. Esses são os serviços que nós fazem vamos parte ter fono, desse plano. Isso. Vai ter fono, vai ter TO. É um sonho, né? É um filho, na verdade. E tem um assistente terapêutico. Né? Então, com isso, a faculdade de Santa Casa, porque nós estamos hoje em dia numa dificuldade muito grande de ter terapeuta ocupacional. Todas as faculdades fecharam o curso por falta de busca. É uma loucura. E nunca cada vez se maior, está né? fazendo tanto diagnóstico de autismo, isso é surreal. E só tem a federal hoje, né? Isso porque eu mesmo liguei procurando para a gente ter os estudantes poderiam fazer um estágio lá, trabalhar lá. Mas tem como montar assistência terapêutica, que é um curso de 2 anos, né? Um técnico. Que, então, eles vão fazer estágio com as crianças nossas lá e depois irão para as casas dessas crianças. Então, você imagina. Isso é uma coisa espetacular. Né? A gente poder oferecer tudo isso. Isso é um sonho. É um igual sonho. Que quando a gente começou... Quando a gente fez montando um time que era da nossa família fechado, e por causa da negativa da Fundação Torino, aí depois com o diagnóstico do Mário, a gente abriu, Filipe, e aí a gente postava um pouquinho, informação de qualidade, com embasamento científico e tal, com o Filipe, mas com a negativa da Fundação Torino em não aceitar o Mário, que eu escutei as palavras, não, ele não é bem-vindo na Fundação, uma vez que se ele não fala a língua madre, logo, ele não vai aprender o italiano. Esse foi o meu primeiro não, Filó. Eu nunca esqueço as palavras da da senhorita Magda Casarotti. Eu falo os nomes e falo o lugar por quê. Eu bati na tecla do Gustavo que meu filho vai estudar na Fundação junto com os outros 3 irmãos que já estavam lá. Eu lutei lá na Fundação, falei, eu travei uma guerra, né, Gustavo? Por 2 anos. E o Mário chegou na Fundação. Primeiro ele foi para e-mail, onde ele foi muito bem recebido pela Bia e as meninas todas, a Mário da Emitimiras, e ele saiu de lá até lendo. Ele foi para a Fundação, chegou lá, na metade como se fosse 3º maternal, lá são 4 maternais, e agora ele está terminando o 4º maternal, e eu não, igual a gente estava falando antes, né? Eu não tinha vídeo. Quer dizer, vídeo eu tenho, mas eu não tenho lembrança dele não falando. Eu lembro dele pequenininho, muito bravo, choroso, irritadíssimo. Mas eu não lembro dele não falar. E agora ele faz a apresentação de Páscoa em inglês, português e italiano. E ele também faz palestra. Ele sobe no palco e fala, e mostra, e apresenta. E então... Isso é uma coisa de... Ele, para mim, é a maior prova de que terapia, intensidade, qualidade e constância pode tirar o seu filho desse famoso nível 3 e trazer ele para o nível 1. Mas é aquilo que eu falei mesmo na abertura, né? Por que esses simpósios existem? Não é por causa das crianças, é por causa dos pais. São vocês que são os grandes guerreiros, os grandes heróis. Porque foi você que não aceitou o não. Foi você que foi atrás. Aí eu tenho que então, falar agora. Essa jornada, os 45 centímetros, da cabeça ao coração, essa luta constante pelo filho, que fez toda uma sociedade olhar para isso. É isso. Então, por isso que o simpósio existe. Não é pelos meninos, é por vocês. E falando justamente dos pais aqui, não, deixa eu só contar deixa eu só perguntar. Para complementar ali, a Santa Casinha, né? Os pais também vão ter algum tipo de suporte? Atendimento, alguma orientação parental? Enquanto as crianças
recebem o atendimento, para que os pais não fiquem sentados, eles têm que ser acolhidos. Você imagina, você tem um nível de informação completamente diferenciado. Aquele pai que não tem informação nenhuma, só sabe que o menino dele é diferente dos outros, e que por que esse menino está fazendo isso? Será que ele é arteiro? Ou os que têm o será que ele não está sendo educado? E ficam em casa, ainda moram, ficam trancados e escondidos. Isso. Será que esse menino quer me desafiar? Então, ele pode ser muitas vezes espancado, podem bater nesse menino. Imagina, esses pais têm que ser acolhidos, cuidados, e muito bem cuidados, porque senão a escola não vai fazer milagre. Então, essa criança tem que estar a escola, a família e a médica. E os médicos lá, toda a terapia. Aí eu acredito que a gente vai conseguir um problema. Aí é nesse momento que, se não tiver união, se não passar pelas fases do luto, nessa uma hora o pai vai. Mas a gente tem que lembrar que também não é só o pai que vai. Tem, às vezes, a mãe que vai. Eu sei. E isso eu acho muito triste. Agora eu vou terminar de contar a história do Mário rapidamente. Depois de 2 anos, ele entrou, mas só foi possível a entrada dele na fundação porque lá hoje, graças a Deus, existe a Valéria Abreu, que é uma psicóloga. Ela sempre pode estar nos nossos eventos. Ela estava viajando. E ela acolheu de forma muito assim, amistosa, assim. Eu cheguei para fazer matrícula, eu achei que eles não iam nem sentar, né? Então, e aí ele chegou, ele foi muito acolhido, muito bem acolhido, e ela tem esse olhar, o olhar para a inclusão. A outra psicóloga que tem lá não tem um olhar para a inclusão, mas ela tem, e ela faz toda a diferença. Hoje tem aqui 2 professoras da fundação, uma que já não está mais lá, que é a Paula Angélica, que virou neuropedagoga, e a Mônia, que é uma italiana, professora de matemática, e que também ela está estudando neuropedagogia. Eu queria que ela falasse de descalculia. Eu falei, imagina uma italiana falando em descalculia. E aí, só que ela não pode, porque está na fundação. Então, assim, eu agradeço muito também, mas se eu não lutasse, eles não iam nunca. Porque por isso, eu sou da corrente que é o seguinte: a gente não tem que ficar mudando o nosso filho de escola, porque ele é autista. A gente tem que ver. A gente gosta muito, as pessoas gostam muito de cobrar a inclusão na escola. Ah, porque tem que aceitar, tem que fazer meu PEI, tem que fazer meu PDI e tal. Tá. Aí, vamos supor, a escola pega, faz tudo. O Mário tem o seu PEI, tem tudo que ele tem a AI dele. Só que no primeiro dia de aula dele, eu liguei para o Gustavo, eu estava no Biocorre de plantão, eu falei, Gustavo, temos que fazer um texto para mandar para o grupo de pais para dizer quem é o Mário, como é o Mário, por que ele está chegando só na metade da terceira materna, explicar o nosso não, que ele é autista, que ele é um menino doce, amável, e mesmo quando ele tem alguma crise ele nem tem muita, mas ele tem rigidez. Ele tem bastante rigidez com muitas coisas. Outro dia ele virou pra gente e falou, eu não quero mais morar aqui em casa. Eu falei, oi? Gustavo, você vai morar onde? Não quero mais morar. Vou pra casa da minha avó. Eu falei, você vai pra casa da sua avó? E aí, assim, e hoje eu vendo ele falar, e aí a gente tem o vídeo dele cantando em Natal, em português, inglês e italiano. E aí depois tem o último vídeo foi palestrando, mostrava o nosso Instagram descendo com as fotos, e ele ia falando, né, Gustavo? E assim, e ele é a maior prova de que intensidade, qualidade, constância com profissionais qualificados de forma... Faz a diferença. Faz toda a diferença na vida de uma criança. E aí, você já perguntou, né? A extensão, ela já contou, o diagnóstico, tudo. Uma curiosidade até, porque no SUS a gente sabe que as cidades com menor estrutura, elas fazem só atendimento inicial e regulam para cidades com mais profissionais, com mais estrutura. A Santa Casa vai fazer esse atendimento também para cidades do interior, porque já falou que teremos treinamentos para os profissionais virem até aqui, né, enquanto se estruturam. É o pessoal das APAES, do SER? Qual seria a capacidade hoje prevista de atendimento? Para quantas crianças por mês vamos colocar? A nossa estimativa é para atender 1.000 crianças ano. 1.000 crianças ano.
Sensacional. É porque não é um atendimento vai embora, né? Não, esse É menino alguém vai ficar, que fica. Vai ficar até É 18. uma pessoa que fica 18. E treinar. Claro que você vai ter uma escala, né, para ver esses profissionais, vai estimular os prefeitos, né, a Secretaria de Saúde de cada estado a ter um pelo menos olhar. um mínimo, né? Um olhar. Um olhar, facilitar a vida dessas crianças, desses pais, tem que facilitar. Porque já é muita dificuldade. É muita dificuldade. Você tem que calçar o sapato do outro para ver onde é que dói. Exatamente. Não é fácil. Então, o que a gente puder fazer para poder facilitar isso para essas crianças é o que a gente deseja. E a gente sabe, doutora Filó, que a Santa Casa é um hospital 100% SUS. Sim. Né? Financiado com recursos públicos. Mas é possível ajudar, né? Claro. E para quem aí tem uma empresa ou tem alguma ligação com a causa ou quer ajudar porque se interessa. Estamos, né? a Filó, ontem a gente teve uma reunião que eu apresentei 2 pessoas para ela que são, né, que tem materiais de qualidade que podem fazer, tô mandando levar, ajudar no trabalho. Quem tiver né, a possibilidade de ajudar com insumos de material de construção mesmo, né? O que hoje precisa, o que falta? Assim, vamos aproveitar qual seria o caminho, né, Filó, para a gente poder abrir aqui também. 100 mil seguidores. Quem quiser colaborar com essa construção. Para entrar em contato não na só Santa da Santa Casa. Casinha ali, né, do Centro Materno Infantil, mas para a Santa Casa mesmo, para fazer.